Senhor, meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, quero colocar diante do Senhor a vida do pastor Sidney nesta manhã, que o Senhor possa falar conosco através da vida dele, usando ele com poder e glória, sabedoria e autoridade nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Meu Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Oh, glória, aí melhorou, né? Louvado seja Deus. Irmãos, hoje eu estava conversando agora de manhã com o irmão, ele falou para mim, Varão, vou trazer essa palavra aqui. Ele falou, pastor Edson pregou na quarta-feira essa palavra. Quando acontece isso, eu creio que Deus tem algo mais ainda para dizer, né? Que nessa manhã nós possamos sair daqui mais do que abençoados em Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias então, no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. Nós vamos até o verso número 24. Amém? Todos acharam? Amém? Todos acharam? Vamos lá então. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles então a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. E tornando em si, em algumas traduções está caiu em si, caindo em si. Quem tem caiu em si? Levanta a mão. E caiu em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegar-se. Amém? Olha sua cabeça. Pai, estamos reunidos aqui neste lugar porque sabemos que só no Senhor teremos salvação, porque sabemos que só no Senhor há palavras de vida, porque sabemos que só
só no Senhor teremos, ó Deus Todo-Poderoso, as bênçãos e as promessas cumpridas em nossas vidas. Pai, nos abençoe nesta manhã, nos dê a graça de aprendermos através do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Nos dê a graça, Senhor meu Deus, de sentirmos, ó Senhor meu Pai, que Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, pois sentimos, Senhor meu Pai, em muitos momentos dores, aflições, necessidades, e não temos em nenhum lugar socorro a não ser no Senhor, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém? Irmãos, essa palavra inclusive já até preguei essa palavra aqui. E eu trago nessa palavra um título: Caindo em si e superando as perdas. Quantas coisas você já perdeu? O interessante é que tem muitas pessoas que não se esforçam para manter o que têm, se esforçam para conquistar, mas não se esforçam para manter o que têm. E essa passagem, eu queria falar sobre quantidade e qual a importância da quantidade na nossa vida, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós precisamos manter. Se você for em Lucas, no capítulo 15, no verso número 4, nós vamos ver lá que tinha um homem, né? A Bíblia diz: qual homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? Presta bem atenção nesse número: 100 menos 1 significa 1%, mas esse 1% era dele e ele queria manter este 1%. Nós continuamos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 15, também no verso número 8, tem outra que diz assim: qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não se acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? 100 menos 1, 1%. 10 menos 1, 10%. Vocês estão entendendo? O que acontece aqui? Que aquilo que ela tinha era importante para ela. Ela precisava ter. Diz, né, segundo os historiadores, que uma mulher trazia na tradição, né, as dracmas, e as dracmas significavam as 10 dracmas que ela vinha de uma família, que era uma mulher decente, que ela tinha, sabe, uma história de vida. E quando ela perde uma dracma, ela simplesmente joga essa história e essa tradição fora. Então ela tinha que manter. Então por isso ela teve, né, esse interesse de buscar, de fazer. E aquele homem que tinha ovelha, era uma ovelha, mas poderia, pastor, tinha 99, daqui a pouco talvez tivesse ovelha já, né, vamos dizer assim, criando, nascendo, mas aquela uma era importante para eles. Essa dracma era importante para aquela mulher, ou seja, eu consegui e não vou abrir mão daquilo que eu consegui. Conseguir estar aqui na igreja não é fácil. Conseguir servir a Cristo não é fácil. Então eu tenho que pensar: eu não vou abrir mão disso. Aconteça o que acontecer, eu vou manter. Aleluia. Nós vemos aqui uma história agora de um homem que tem 2 filhos. Um vai embora. Você veja, 100 que perdeu 1%, 10 que perdeu 10%, 2 que perdeu 50%. Olha como as perdas elas vão acontecendo. Então o filho mais novo, ele cansou de estar na segurança da presença do pai. Então eu imagino que ele pensou assim: olha só,
Porque na casa do Pai tem preceitos. Na casa do Pai tem regras. Na casa do Pai você não faz o que você quer, você faz o que seu Pai determina. A casa de Deus, ela é a casa do Pai. Você não entra aqui para fazer o que você quer, você entra aqui para fazer o que Deus determina. E o Espírito Santo, ele entra dentro de você e diz: eu estou aqui para que você me adore, para que você me sirva, para que você seja transformado, para que você seja edificado, para que você seja curado, para que você seja uma nova criatura, para que você mude as suas vestes, para que você mude o seu pensamento, para que você mude a sua vida. Na minha casa tem presente de bênção. Mas eu acho que ele pensou assim, porque o filho às vezes pensa assim. Tem filho que não vê a hora de sair da casa do pai. Eu quero ter a minha independência, eu quero fazer o que eu quero. Então eu acho que ele pensou assim: tenho que fazer o que ele quer. Por isso que eu acho que eu devo ir embora. Tenho que falar do jeito que ele quer. Eu tenho que me vestir como ele quer. Eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que ouvir as músicas que ele quer, né? Eu tenho que estar comendo o que ele quer. Eu tenho, que estar no lugar que ele quer. Eu cansei. Vou pegar o que é meu, transliterando. Eu vou pegar o que é meu e vou viver a minha vida. Afinal de contas, eu tenho direitos, e o que é meu é meu. Então ele pega tudo e vai para uma terra longínqua. Sabe o interessante? Em uma terra longínqua, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu não tenho que responder a ninguém, eu vou fazer o que eu quero. Irmãos, olha só, tem pessoas que pensam que estão longe do Pai, tem pessoas que pensam que os olhos do Senhor não estão em todos os lugares, tem pessoas que pensam: eu posso fazer aqui, porque aqui ninguém está vendo, eu posso ser o que eu quiser aqui, porque ninguém está vendo. Olha só, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Cuidado. E a Bíblia diz que ali ele desperdiçou tudo. Desperdiçou a sua fazenda. Olha só, 1% no primeiro, 10% no segundo, 50% no terceiro, e agora? Tudo. Não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que ele passou a viver uma vida dissoluta, de libertinagem, de devassidão. Perdeu tudo, perdeu a fazenda que o Pai tinha dado do céu. O que acontece? Acabou os amigos. Acabou as festas. Acabou o seu valor. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ninguém que não tem nada a oferecer, apenas isso. Ninguém gosta de ninguém que não tem nada a oferecer. As pessoas dão valor quando você tem coisas para oferecer. As pessoas dão valor quando você tem algo que as atrai, que elas sentem que podem ser beneficiadas. A partir do momento que você não tem o que oferecer, você não vira mim. Ao contrário, as pessoas te esquecem, as pessoas te abandonam. Sabe, porque ninguém gosta de derrotado. Ninguém gosta de alguém que, sabe, que vive assim: olha, nem gostou, está precisando de alguma coisa, já vem falar comigo que está precisando de alguma coisa. Ninguém gosta. Sabe, perdeu tudo. A Bíblia diz que agora ele só tem o quê? Necessidades. A palavra dele só tem necessidades. Só necessidades. E qual a primeira necessidade que ele tem? De trabalhar. Tem que trabalhar.
Então que ele se apresenta ali, eu acredito que talvez ele chegou naquele lugar ali, naquele homem que tinha o campo dos porcos ali, chegou, eu tenho experiência, meu pai era fazendeiro, eu mexia com isso, mexia com aquilo, então o senhor me dá uma oportunidade, tudo. Então o que acontece? Então ele foi empregado por esse criador. Quando ele é empregado por esse criador, houve aquela dificuldade, tudo, ele não tinha o que comer, ele passa então aqui a comer, né, o que os porcos comiam. Algumas palavras diz que ele comia as alfarrobas. Não sei se alguém tem essa na Bíblia. As alfarrobas, para vocês terem uma ideia, era tipo de uma comida que eles davam para os porcos, uma plantação que fazia umas bolas, e os porcos não comiam enquanto ela estava saudável, só comia que ela estava podre, porque os porcos eram podre. Ele comia aquilo. Alguém que estava sentado na mesa, alguém que tinha valor, alguém que tinha tudo, mais do que por estar cansado de ter a segurança, por estar cansado, talvez por não entender, porque muitas vezes as decisões que nós tomamos é porque nós não entendemos o que está acontecendo com nós. Então ele passa então a comer o que os porcos comiam. E quando ele chega nessa situação, ele cai em si. Quando ele cai em si, ele precisa mudar a história, precisa mudar a sua história. E eu gosto dessa parte. Este copo, quanto vocês acham que pesa esse copo? 300 gramas? 200? Quero te dizer uma coisa, que ele vai pesar exatamente o tempo que ele estiver na sua mão, mas aumentando de peso. Você ficar com ele por 10 minutos, ele vai pesar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco as dores começam a surgir, o ombro começa a doer, o braço começa a doer, tudo começa a doer, e você continua segurando o copo, você continua com o copo na mão. Quando você cai em si, o que você faz? Puxa, mas por que eu estou segurando esse copo? Eu posso deixá-lo aqui. Tem pessoas que carregam nas suas vidas coisas que já eram para ter deixado para trás. Isso acontece quando você se arrepende e cai em si e reconhece que você pode mudar a sua história. Tem pessoas que trazem coisas do passado, dores do passado, situações do passado, e ficam presas nessa situação. Mas quando eu caio em si, eu compreendo que tudo está ao meu alcance, só depende de mim. Quando eu caio em si, eu vou superar as minhas perdas. Eu vou superar as minhas perdas. Então ele caiu em si. E o que ele falou? Preciso voltar. Preciso voltar. Tem muitas pessoas que estão sofrendo lá fora e que um dia já estiveram dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão lá fora, que já conheceram a graça do Pai, que conheceram o amor do Pai, mas o que aconteceu, eu não posso ficar, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer o que Ele quer, eu tenho que ser o jeito que Ele quer, eu tenho que adorar Ele na hora que Ele quer, eu tenho que fazer exatamente, eu tenho que mudar minha forma de pensar, minha forma de vestir, eu tenho que mudar, então eu vou sair, porque o mundo vai me dar muitas coisas. Quando ele acordar, ele vai pensar assim: preciso voltar. Mas sabe qual é a notícia boa? Que o Senhor está de braços abertos. Sabe qual é a notícia boa? Há um Deus dos céus, que supera e faz você superar todas as
minha vida eu preciso voltar? Será que eu preciso me voltar mais para a adoração? Será que eu preciso voltar mais a ser como criança? Será que eu preciso voltar mais a ter comunhão com Deus? Será que eu preciso voltar mais a temer mais a Deus? Será que eu preciso me voltar mais? Porque nós sempre temos uma área que nós precisamos voltar. Como que eu posso saber? Como que eu posso saber se realmente isso é necessário na minha vida? Ou em que área é necessário? Simples. O pastor Marcos estava conversando hoje de manhã a respeito justamente disso. Como que eu vou saber? Você se sente longe? Eu me sinto longe. Você se sente longe? Olha só, eu não ouço mais a voz do Espírito Santo como eu ouvia. Porque o Senhor fala com você todos os dias. Às vezes nós não abrimos o nosso ouvido, mas Ele fala com nós todos os dias. Às vezes nós não abrimos os nossos ouvidos. Olha só, eu não sinto mais a sua presença. Você já viu aquele crente que vem na igreja e fala assim: nossa, até uma vez eu escutei isso, algumas vezes eu escutei. Eu vou na igreja, pastor, mas eu não sinto nada. Não sinto nada. Está longe. Precisa voltar. Porque Deus não muda, Deus não mudou. Ele continua operando, continua fazendo, continua abençoando, continua transformando. Ele é o Senhor, Ele não mudou. Foi você que mudou. Você que mudou. Não sinta a sua presença. Eu não sei se você já sentiu o carinho de Deus, mas eu já senti o carinho de Deus. Eu posso testemunhar isso, porque um dia eu estava na minha casa, no meu quarto, chorando, triste, sem condições nenhuma. E ali, de joelhos, eu senti como se duas mãos colocassem sobre a minha cabeça, mas eram mãos de fogo. Eu sumi na hora, comecei a suar, não tive como, meus joelhos tremeram no chão, não tive coragem de abrir os meus olhos para me enxergar e para ver, mas eu sabia que ali o Senhor estava me fazendo carinho e dizendo para mim: eu ainda sou contigo, filho meu. Glória a Deus. Aleluia. Glória. A Bíblia diz assim: não ninguém quando eu vou à casa do Senhor. O que tem acontecido? As pessoas vêm para a casa do Senhor por obrigação. Vêm para a casa de Deus para quê? Vou porque eu sou obrigado. Vou porque eu tenho que ir. Volta! Volta! Porque às vezes você pensa assim: eu já não me alegro como antes. Essa manhã o Senhor está falando com você, filho, filha. Meu coração está ficando duro. Olha aí, coisas para você poder compreender se você precisa voltar ou não. Meu coração está ficando duro. Antigamente eu saio, eu me amolecia, eu era mais quebrantado, eu era diferente, mas você sabe o que acontece? Eu chego na igreja, eu fico olhando se o louvor está bom, eu fico olhando se o pregador é bom, eu fico olhando se a igreja está bem, eu fico olhando para a roupa daquele, eu
aproximar de Deus, te levar próximo de Deus. Essa é a nossa função. Quando eu não faço isso, eu não estou cumprindo o meu papel de pastor. Sabe? Então, sua adoração funciona como mecânica. O que é uma adoração mecânica? Vamos levantar a mão. Vamos adorar. Irmão, abre a boca. Tem gente que só dubla, nem louco. Mecânica. Pastor, eu não levanto a minha mão, mas eu curvo a minha cabeça e fico em oração. Amém. Eu vou. Porque uma igreja avivada, ela mantém a presença do Espírito. Tema desse aniversário: aviva a tua alma, Senhor, aviva os anos. Percebe? Você avivado, você mantém as promessas de Deus contigo, porque a fé é perseverança, a fé é crer, a fé, sabe, é o que? É ter a convicção daquilo que não existe vai existir. Meu Deus, agora o pastor Chile, o filho, então pensou e percebeu. Vamos voltar para o texto. O filho pensou e percebeu: tive tudo o de melhor do que eu tenho agora. Eu tinha pão em abundância, eu tinha amor em abundância, eu tinha roupas as melhores, eu tinha cama a melhor, e nunca me faltou nada. Eu me lembro até hoje, na pandemia nós passamos um momento muito difícil. Não sei se eu já falei isso aqui, mas sempre um dia que nós chegamos na nossa casa, a gente estava trabalhando, nós chegamos na nossa casa, a gente já estava morando lá no lugar, cansado, com frio, e eu cheguei na minha casa, a luz tinha sido cortada, a energia tinha sido cortada. Aquele dia foi muito difícil, porque quando você luta e de repente algumas coisas não acontecem, você fica triste. Mas em tudo Deus está nos ensinando algo. Eu nunca dei glória a Deus pela água quente do chuveiro. Sabia? Nunca. Mas o dia que eu não tive água quente, eu senti que Deus até aquele dia estava me abençoando, porque estava me ensinando alguma coisa. A partir daquele dia, eu dou glória a Deus até pelo chuveiro da minha casa. Pela luz que eu tenho, eu dou glória a Deus. A cama melhor, eu tinha a melhor cama, nunca me faltou nada. Então, quando nós pensamos e percebemos que temos hoje, é pior do que você já teve, é hora de você voltar. É hora de você voltar. Sabe? E o que ele disse quando ele caiu em si? Eu vou voltar a ser melhor. Ele não disse: eu vou voltar a ter o melhor, eu vou voltar a ser melhor. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai, eu vou voltar a ser melhor. Olha só, posso estar sujos, com vestes rasgadas, humilhado, desprezado e com fome, mas eu vou voltar para o meu Pai. O inimigo
para você não voltar, sabia? O inimigo muitas vezes diz assim para você: olha só, você está no chão, você está caído, você já não tem mais condições, você não tem mais forças. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo aqueles que estão no chão, compreendam uma coisa: é da terra que nascem todas as coisas, é de baixo que você vai se levantar. Tem alguma coisa que nasce a você da terra? Você veio do pó da terra, a natureza está ligada ao pó da terra, tudo está ligado à terra. Então, se você está no chão, creia que aquele que te fez da terra também pode te levantar da terra. Porque muitas vezes as pessoas pensam: estou caído, não tenho mais condição. Muitas pessoas podem até te julgar, como ele recebeu o julgamento. Se você for ver mais a fundo, o irmão, outro irmão se revoltou, julgou, criticou. As pessoas podem até te julgar. Deixa julgar. Pense só assim: eu quero estar no colo do meu pai. Não vou para a igreja porque eu estou cheio de pecado. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho condição. Eu não vou para a igreja porque... Não, eu quero estar no colo do meu pai. Deixa olhar, deixa falar, deixa dizer, deixa pensar, deixa fazer o que quiser. Um dia eles vão ver que eu estou no colo do meu pai. Ele vê, ele vai. E o que acontece? O pai vê de longe. O pai vê de longe. A Bíblia diz que o pai vê de longe e se enche de compaixão e corre ao seu encontro e o beija. Veja só, é isso que Deus faz. A hora que você entra ou quando você chegou na igreja, o Senhor te viu de longe, correu, te abraçou. Ele não olhou para o seu pecado, ele não olhou quem você era, ele não olhou o que você tinha, ele não olhou para as suas dificuldades. Ele disse: vem, meu filho. Compreende? Razões que devem fazer você voltar. Ele conhecia o amor do pai. Ele não conhecia só os bens. Ele conhecia o amor do pai, não conhecia só os bens. Ele não conhecia só a voz que ensinava. Ele também conhecia a sua vontade. Muitas vezes nós só conhecemos, mas nós precisamos compreender que é um amor que perdoa, que é um amor que abençoa, que há um amor que restitui, que é um amor que cura, que sara e que salva. E é importante nós termos a consciência de que Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca vai desistir de você. Mas eu acabei com o que Ele me deu. Eu acabei com o que Ele me deu. Porque muitas vezes é assim. Deus te fez nascer livre. Você não nasceu mentindo. Você não nasceu viciado. Você não nasceu mau caráter. Você não nasceu invejoso. Você nasceu pleno. Mas eu acabei com tudo que Ele me deu. Acabei com tudo. Eu desobedeci. Eu abandonei. Eu pequei.
interessante é o seguinte: que no início nós não poderíamos chamar Deus de Pai. Hoje nós podemos chamar de Abba, mas no início não. Não poderia nem se pronunciar o nome do Senhor, tanto é que eles passaram a chamá-lo de Adonai. Se estudar um pouco a Bíblia, você vai ver sobre isso. E assim, quando o Senhor Jesus veio, Ele muda essa história. O interessante é o seguinte: muda. Adão não pôde chamar Ele de Pai. Olha só, Moisés não pôde chamar Deus de Pai. Abraão não pôde chamar. Mas essa condição foi dada a nós. Porque se você analisar, nós somos os filhos pródigos. Nós somos os filhos pródigos. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, verso número 18, a palavra diz assim: eu serei para vós Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Coloque-se de pé. Márcio, vamos fazer lá? Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se voltar ao Senhor. Mas interessante e importante de tudo é que você compreenda que não há tempo para isso. Ele não muda. Ele continua sendo o Senhor. Sabe, irmãos, o nosso relacionamento com Deus é algo constante. Nosso relacionamento com Deus, às vezes nós mesmos é quem cortamos esse relacionamento. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele quis cortar um relacionamento. Ele quis, fazer a sua própria vontade. Não quis fazer a vontade do Pai. Quando ele acorda, quando ele vê, ele percebe que ele estava totalmente errado. Que ele não sabe, se o Pai o aceitasse de volta, ele já estava feliz. Ele não estava mais preocupado com nada. No início ele queria tudo. Ele queria tudo que era dele, porque ele queria, viver a vida dele com independência. É isso que às vezes acontece. Nós queremos viver a nossa vida com independência. Eu não quero depender de Deus, eu quero depender da minha sabedoria, eu quero depender da minha força, eu quero depender da minha capacidade, eu quero usar o que eu tenho. E Ele só quer que você compreenda que tudo que você tem é dele. É dele. Muitas vezes eu quero deixar de ser criança. Muitas vezes eu quero, porque assim, quando a gente é criança, a gente não vê a hora de ficar adulto. Quero sair, quero conhecer, quero fazer. E o pai está do lado e fala assim: meu filho, cuidado com isso. Meu filho, cuidado com aquilo. Meu filho, presta atenção nisso. Meu filho, presta atenção naquilo. Não anda com esse, não anda com aquele. Não anda nesses caminhos. Meu filho, cuidado com isso. Mas se eu errar, o pai está de braços abertos para colocar em mim de novo as melhores roupas, para colocar em mim o amor que Ele tem por mim. Porque o Pai tem pelo filho um amor incondicional. Você sabe o que significa amor incondicional? Eu amo você por condições. Não interessa, eu te amo.
lembrei agora de uma história que a minha avó contava. Ela contava que antigamente era uma alegria a gente sentar nos pés dos avós, porque a sabedoria sempre esteve com os mais velhos. Era uma alegria sentar no pé da minha avó e ela contar as histórias. E uma das histórias que ela me contou e ficou muito gravada no meu coração, no meu pensamento. Ela disse que tinha um filho, quase parecido com essa história. Tinha um filho que decidiu pedir para o pai a herança. Eu quero ir embora, eu quero viver. E ele simplesmente falou: tudo bem, meu filho, você pode pegar o que é seu, espera só mais um pouco. E o pai então caiu no leito, ficou doente, estava prestes a morrer. Ele falou: meu filho, agora tudo que é meu vai ser seu, só que eu deixei um bilhete para você, escondido. Quando você procurar esse bilhete e você não encontrar, é a hora de você, sabe, desistir de tudo. E isso vai acontecer, sabe quando? Quando você gastar exatamente tudo que eu fiz, tudo que eu tenho, você vai gastar. Você não vai ter mais amigos, você não vai ter mais ninguém. Você então vai precisar encontrar esse bilhete. Se você não encontrar, você faz o seguinte: sabe aquele cano que tem lá no fundo de casa, aquele cano grosso, você vai lá, amarra uma corda e se enforca. E aconteceu exatamente isso. O filho procurou, o filho não conseguiu achar, ele começou a gastar. Quando chegou em determinado momento, ele não tinha mais o que gastar. Aí ele lembrou: não tem mais valor, vou aceitar o conselho do meu pai, vou me enforcar. Quando ele vai até aquele cano, amarra a corda e vai se enforcar. Na hora que ele se joga, o cano quebra. E dentro do cano tinha mais outro tanto de outra herança para ele. E sabe o que estava escrito no bilhete? Agora você aprendeu que você nunca joga fora o que o pai te deu. Coloca a mão aqui assim no seu coração. Pai, aqui estão os teus filhos nessa manhã e filhas, que o Senhor entra através do teu Espírito nessas vidas, transforme, abençoe, mude, que o Senhor faça as promessas. Quero terminar esse culto. O torcida estava ministrando aí. O Espírito Santo ministrava no meu coração. O filho pródigo pediu a herança do pai. Nós saímos da presença do pai porque casamos. Porque agora vocês se dedicaram sobre o meu casamento. Quantas vezes nós pedimos um emprego para o pai? Deus dá um emprego. E nós saímos da presença dele porque agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que cuidar dos meus negócios. Agora eu tenho que cuidar das minhas coisas. Agora eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. E se afastamos da presença do Pai. Pedimos um filho ao Senhor. Pedimos um filho. Oramos tanto, pedimos um filho ao Senhor. E aí Deus dá o filho. E aí nós saímos da presença do Pai. Saímos da intimidade, saímos da comunhão, saímos da intensidade com Deus. Pedimos saúde para o Senhor. E Ele nos dá saúde. E aí também saímos da presença de Deus, porque agora eu preciso ir para a academia, agora eu preciso jogar bola, agora eu preciso andar de bicicleta, agora eu preciso correr.
recomeçar a intimidade com Deus. Por quê? Porque nós precisamos da presença do Pai. Jesus ele foi categórico ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada nós podemos fazer. Então nessa manhã eu quero te fazer um apelo. Você que nessa manhã, tanto que foi ministrado, você sentir no seu coração, você não sentir, não precisa não. Mas se você sentir da parte de Deus, que Deus falou com você, você precisa recomeçar a sua história com Deus, recomeçar o seu relacionamento com Deus, recomeçar a sua intimidade com Deus, aquele fervor que você tinha no coração. O que aconteceu? Aquele desejo de orar, aquele desejo de buscar a Deus, de louvar ao Senhor, aquele desejo de voltar, estar na comunhão, de estar na presença do Senhor. Agora, por qualquer motivo, eu já não vou mais na igreja, eu não vou no culto, eu não tenho desejo, não tenho vontade, não tenho sede mais. Tudo me segura em casa, é o frio que segura, é o calor que segura, é a chuva que segura, é a falta de roupa que segura, tudo me segura em casa, menos a presença de Deus te atrai, a presença dele. Aleluia. Nessa noite, nessa manhã, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar, vamos acender essa chama de novo no seu coração. Desejo nessa manhã recomeçar algo novo na sua vida. Se você tem esse desejo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Fala para o Senhor. Deus, a independência nos afasta de Deus. Quantas vezes eu já sou dono dos meus bens, eu sou dono dos meus negócios, eu sou dono das minhas coisas, eu sou dono da minha história, eu sou dono, e eu estou esquecendo das coisas do alto, aleluia. Essa manhã é uma manhã de arrependimento, aleluia, vamos lá.
respeito do meu filho, não é a respeito da minha filha, não é a respeito do meu pai, não é a respeito da minha mãe. Você entende isso, queridos? Esse culto agora é para Deus. Sabe, queridos, Deus, nós estamos agora na leitura de Isaías. Você sabe o que é um culto rejeitado? Você sabe o que é um culto rejeitado? É um culto já que não agrada mais a Deus. Deus não aceita. E aí nós entramos na religiosidade. Eu fui na igreja. Não, queridos. O Senhor nos perdoa, Senhor. Senhor, eu peço perdão, Senhor. Perdoa a sua igreja quando não entende que nós não vimos a igreja. Nós não vimos a igreja. Nós não vimos a igreja, nós vimos para adorar, para cultuar. Senhor, nós não tenhamos um culto rejeitado. Eu não seja religioso, mecânico, artificial, superficial. Senhor, como pastor dessa igreja, eu peço perdão, Senhor. Perdoa o seu povo, perdoa a sua igreja. Perdoa a igreja nessa cidade, Senhor. Peço perdão ao Senhor pela igreja dessa cidade. Todas as vezes que nós nos dirigimos aos templos, ó Deus, simplesmente de uma forma mecânica, Deus, por obrigação, por religiosidade. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Que acima de tudo o Senhor seja adorado, Senhor. Quantas vezes nós vamos interessar numa profecia, quantas vezes vamos interessar naquilo que Deus quer, Senhor, naquilo que vai satisfazer o meu coração, a minha carne, os meus anseios. Senhor, nos perdoe, Deus. Muitas vezes preparamos tantas coisas, Senhor, e nós negligenciamos a tua presença, Pai. Oh, Senhor, nossos cultos não sejam rejeitados, sejam cultos que o Senhor receba, como oferta, como libação, ó Deus, como uma libação ao Senhor. Oh, Rabassuranda, Rabassuranda, como uma libação ao altar, ó Deus. Senhor, que nossos cultos, ó Deus, eles subam, Senhor, com um cheiro suave, ó Senhor, ó Pai. Oh, Senhor, restaura a sua igreja, Senhor. Aviva a sua obra no meio dos anos, Senhor. Aviva a sua obra, Senhor. Aviva o nosso coração. Aviva, Senhor. Aviva a sua igreja. Guarda em seu coração, Deus. Não é sobre nós, não é sobre nenhum de nós aqui dentro. A comunhão faz parte, mas é sobre Ele. Muitas vezes saímos daqui e não sabemos nem o que foi pregado na igreja. Porque tudo tira a nossa atenção. O celular que toca, é o irmão do lado. Tudo tira a atenção. E não conseguimos romper, não conseguimos crescer. E nos esfriamos, saímos da igreja. É culpa da igreja, do pastor, é do louvor, é do que pregou, é do que falou. E nós não tenhamos cultos rejeitados pela negligência, mas que o foco aqui seja Deus, amém? Abraço seu familiar, eu quero orar por você e pela sua família. Senhor Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, tua palavra diz, Senhor, que em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Eu creio na provisão do Senhor sobre as famílias. Eu creio no milagre do Senhor sobre as famílias. Eu creio que uma família alinhada com o céu, como Abraão alinhou a família dele com o Senhor, como Noé alinhou a família dele com o Senhor, como Josué alinhou a família dele com o Senhor. Esse alinhamento trouxe resultados, ó Deus, para a geração, ó Pai. Ó Senhor, a minha, nossa família, ó Senhor. Alinha o nosso coração ao Senhor, Espírito Santo. Alinha, meu Deus, o coração do marido, a esposa, o coração do filho, ó Pai. Porque a tua palavra diz, ó Deus, outra vez, virei e converterei o coração do pai ao filho, para que eu não vire a terra com maldição, ó Pai. Então, Senhor, que haja alinhamentos para cura, para restauração, para crescimento, para provisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Oh, glória, que bom, queridos. Está alinhado com Deus. Erga a sua mão, queridos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje, para todos sempre. Todos digam. Não sai daqui senão